Bom dia. Muito bem. Vamos ver, vou fazer um teste aqui, ver se dá certo. Eu queria, na verdade... Bem, vou começar me explicando aqui. Bom dia. Sejam muito bem-vindos. Vamos lá. Vai compartilhando aí com o pessoal para ver se alguém entra agora de manhã, né? Muito bem. Pessoal, na verdade, bastante simples. Deixa eu explicar para vocês aqui uma coisa. Eu tô tentando dar conta de respondê-los todos, né? Pelos stories e etc. Bem, me diz aí se me escuta, meu bem, se dá pra ouvir bem. Bom dia, Lucas, tudo bem? Eu queria respondê-los todos pelos stories, as perguntas que vocês fazem, mas eu não tô dando conta de responder absolutamente tudo, né? Então, o que eu decidi fazer? Eu decidi abrir lives pela manhã, enquanto eu tô indo pro trabalho, tá certo? Para que, enquanto eu vou pro trabalho, eu responda as perguntas de vocês, ok? Então... ver bem tá bem, que bom, tá bom. Tô improvisando aqui. Então era isso que eu queria fazer. Nós vamos fazer isso todas as segundas e quintas, tá certo? Eu tô abrindo hoje numa sexta-feira, evidentemente não é quinta e nem segunda, tá certo? Mas eu tô abrindo na sexta-feira para poder explicar para vocês o que a gente vai fazer, né? Esse modelo de lives agora, sempre entre 7h30 da manhã, 8 horas da manhã, por aí, tá certo? Pra gente falar sobre os temas que vocês têm colocado para nós nas perguntas. Hoje, para esquentar, eu queria começar colocando para vocês, então, algo que, na verdade, a gente já meio que começou a falar ontem, lá no nosso grupo do WhatsApp, certo? O áudio que foi para lá, que nós soltamos no grupo do WhatsApp, diz respeito a um tema, assim, muito importante para nós e que, na verdade, é muito importante para vocês. Porque vocês recorrentemente colocam para nós aqui a seguinte pergunta: professor, mas onde é que eu começo e tal? Os professores podiam dar uma dica aí de que é que eu faço, como é que eu começo, por onde eu começo a formar virtudes aqui, os meus filhos e a mim e quem quer que seja, né? Então, a ideia, então, é dizer para vocês por onde se dá o início. Veja, o começo de tudo isso se dá de diversos modos possíveis, tá certo? E não de diversos modos no sentido de que existem vários caminhos. Óbvio que os caminhos são muito pessoais, né, particulares, cada um vai fazendo o seu, mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Vários, porque existem várias coisas que precisam ser feitas, tá certo? Para que o caminho de formação de virtude seja bem trilhado dentro da casa de vocês, junto dos filhos de vocês, né, da família de modo geral, porque no fundo, quando a gente começa a educação dos filhos, nós queremos formar o lar, né? Então a casa inteira começa a receber certas mudanças e ter novos caminhos indicados e tudo isso, né? Pois bem, o ponto é que a primeira coisa, né, unida a diversas outras, é a virtude da ordem. O que eu coloquei para vocês ontem no grupo do WhatsApp diz respeito justamente a essa virtude, ordem. Por quê? A questão era a seguinte, né? É o tempo quem domina sobre mim, ou sou eu quem domino sobre o tempo, né? Na verdade, em outras palavras, né? Sou eu quem tem o tempo, é o tempo que tem a mim, tá certo? Essa era a questão colocada para vocês. E o problema do ter tempo ou do não ter tempo, e de verdade, é uma questão que é respondida com pouquíssima honestidade por muitas pessoas. Bom dia! Com pouquíssima honestidade por muitas pessoas. Pela maioria das pessoas que diz não ter tempo, o diz de modo muito pouco honesto. E é assim por um motivo muito simples, ok? Há uma notória falta de ordem, tá certo? Não estabeleceram, antes de dizer se tem ou se não tem tempo, essa virtude básica, né? Chamada ordem. Que consiste justamente em colocar cada coisa no seu devido lugar, não só colocando em seu devido lugar, mas estabelecendo também uma ordem de valores para essas coisas que estão colocadas nos seus devidos lugares, tá certo? Então veja só, quando se pensa em ordenar uma casa, em começar a formar virtudes em casa, são todas essas coisas a respeito das quais são necessárias de se pensar, tudo bem? Então, o que é que se vai fazer? Vai se pensar, então,
como a rotina da casa está sendo organizada, tá certo? E depois do pensar em como a rotina da casa está sendo organizada, e de verdade, o pensar na rotina da casa, para uma mãe de família, é pensar na própria rotina e na rotina dos filhos. Porque veja, e aí a gente pode pensar em umas coisas bastante básicas, assim. O que é que a mãe faz logo que acorda pela manhã, logo que organiza ali o café da manhã, logo que, enfim, prepara ali as coisas pela manhã e etc. E aí o dia meio que começa, né? Então, pensando em como a mãe começa o dia, a gente poderia perguntar em seguida, como é que vão os filhos? Como é que os filhos se organizam em seguida? Para onde é que os filhos vão? Onde é que os filhos estão e etc. Mas, veja, de manhã, geralmente é o horário mais simples e mais fácil. Por um motivo bastante simples. Nós temos certas obrigações. E é nesse ponto, justamente, que nós colocamos o tempo que tem a mim, tá certo? Porque nós abraçamos as obrigações esquecendo de nos colocar dentro delas. Tá certo? Como que sou eu quem faço tudo isso, né? É quase que são essas coisas que me fazem, entende? Quando nós, organizamos ali a nossa rotina, né? Tenho certas obrigações que são fixas e tal, e a minha vida é organizada a partir disso, né? O trabalho, a escola, a faculdade e etc, etc, né? Então, e quando eu tenho um tempo livre, por exemplo, quando eu estou no ônibus indo para o trabalho, quando eu estou no carro indo para o trabalho, quando eu estou levando os filhos para a escola, quando eu estou fazendo uma caminhada no meio da rua, entende? Quando eu estou fazendo um trajeto para a faculdade, quando etc. Assim, infinitas coisas, né, que consistem justamente nesse tempo livre que nós, evidentemente, todos temos, tá certo? O que é que nós fazemos com esse tempo, né? É um tempo em que nós passamos pensando na morte da bezerra, é um tempo que nós perdemos, enfim, tá certo, jogando Candy Crush no ônibus, né? Ou rolando o feed do Instagram e diversas coisas nesse sentido, né? Ou seja, o tempo livre ele existe, o tempo nós temos, o problema não é o ter tempo ou não ter tempo, o problema é a submissão a ele e a outras coisas que são, assim, extremamente irrelevantes para a vida, tá certo? Mas não, a pergunta é muito simples, o que é que você quer para a tua vida? Pensa nesse sentido, né? A longo prazo, na finalidade da tua existência, tá certo? Então, são coisas grandiosas que vêm à cabeça, evidentemente, porque todos nós somos feitos por coisas muito grandes, né? Então, nós pensamos em coisas grandes, evidentemente, tá? Mas o que é que você tem feito para alcançar essas coisas grandes, entende? Jogado Candy Crush ou rolado o feed do Instagram de modo aleatório, eternamente aqui, e passa lá o tempo perdendo, né? Perdendo tempo com isso aí. Ou seja, o ponto é que quando uma coisa ela tem real importância para nós, quando algo é de verdade um valor, quando algo possui verdadeiramente ali uma consideração de a minha vida tem um significado, tá certo? Uma importância com relação a isso aqui, a essa finalidade, a realizar isso aqui, tá certo? Então, bem, esse tempo livre que você tem deveria corresponder a isso aí que você tem que fazer, entende? Então, o que eu quero dizer com isso é, vocês, mães, né, têm uma preocupação assim imensa, gigantesca com a formação, com a educação dos vossos filhos, né? E tendo essa preocupação com a educação dos filhos, né, com o formá-los, com o encaminhá-los para a virtude, para o bem, para a santidade, né, no fim das contas, o que é que vocês têm feito para isso, entende? Tem, bem, acordado de manhã, feito uma oração com eles, ou simplesmente procurado que terceiros o façam, ou coisa do tipo, entende? Ou que outro tipo de autoridade seja colocada ali para encaminhá-los para a santidade, como outros professores e etc e tal. Cadê o trabalho de vocês, entende? Como que, não, quero educá-los na fé e etc, mas, né, tá, o que você tem feito para isso? Tem, né, buscado de verdade? Não, é o máximo que eu tenho feito, professor. Na verdade, é procurar, perguntar nas caixinhas de perguntas abertas das outras pessoas aqui, né, que tem os Instagrams, que falam sobre educação e etc, e perguntar para eles aí que tipo de livro que eu posso ler, por onde eu começo, etc. Tá, mas o que você tem feito efetivamente? Não é só ficar perguntando na caixinha, né, buscando por respostas e respostas por tantos e tantos outros influencers aqui dentro da internet. E aí, vai lá, tem que fazer alguma coisa, entende? E quando é que a gente faz alguma coisa? A gente precisa de ordem para poder fazer alguma coisa. E esse é o ponto daquela virtude que eu coloquei lá no início. Nós precisamos estabelecendo essa ordem de valores, o que é que tem real importância, qual é o fim último, o que eu estou buscando de verdade. E aí,
você vai olhar para o teu tempo, você vai olhar para a tua rotina e você vai estabelecer, de fato, certos objetivos com base nesses valores, nessas obrigações que vocês têm. Deu para entender? Em tudo isso aí que você está dizendo que você quer cumprir. E aí você vai organizar a tua rotina e a rotina da tua casa. Porque é evidente, vocês são mães, vocês sabem, né? A rotina da casa, ela segue geralmente a rotina da mãe. O que a mãe estabeleceu ali é o que meio que vai ser dentro de casa, né? Então os filhos como que seguem. E aí tudo bem, aí você organizou a tua rotina e etc. Depois o filho chegou da escola, então você tinha planejado sentar para ler, estudar e etc. Organizar a casa, fazer qualquer coisa que seja, né? E aí onde é que tá teu filho? O que você vai fazer com teu filho? Bom, para eu estudar eu preciso, né? Eu preciso ocupar o meu filho. O que eu vou fazer? Vou botar ele ali na frente da televisão 1 hora, que é o tempo do estudo que eu vou fazer e etc. Entende? Já está cometendo um primeiro erro, né? Organizando a tua rotina e esquecendo da organização do teu filho, tá certo? Então veja, organizou a tua, viu como é que é o teu tempo e etc. Botou ordem, estabeleceu com relação aos valores, a finalidade que você tem. Você vai pegar o teu filho, tá certo? Vai botar ele, né, numa rotina estabelecida que tenha também uma finalidade específica. E não tudo que ele faz precisa ocupar a cabeça dele. Deixa ele lá, tá certo? Uma espécie de tédio por um momento, porque ele vai ser criativo, vai inventar uma brincadeira, vai sair dando espadada no vento, dizendo que tá matando dragão. Não tem problema nenhum, tá certo? Então, as crianças, elas funcionam desse jeito, né? Elas são criativas, mas você vai pegar teu filho, então, e você vai estabelecer uma rotina para ele que siga as virtudes que você quer formar nele. Então você não vai, porque você vai estudar, colocar ele na frente de uma tela para ele não, tá certo, atazanar a tua cabeça. Você não vai porque você quer lavar o banheiro, botar ele na frente de uma tela. Você não vai porque você quer, entende? Qualquer coisa que seja e botar ele onde você sabe que ele vai ficar quieto. Deixa ele lá brincando, deixa ele lendo, bota ele para ler também, bota ele para rabiscar, bota ele para... Entende ou não? Quando você for ler alguma coisa, de repente aproveita para ler alguma literatura, né? Porque você sabe que você precisa ler antes de dar pro teu filho ler, né? Qualquer coisa que você queira que ele leia. Então leia para ele e etc, né? Ocupe tempo nesse sentido. E aí você organiza a tua rotina de fato, né? Colocando como finalidade a formação de virtudes não só para você, senão para o teu filho e para toda a tua casa. E por que eu disse lá no início também que várias coisas compõem aqui essa formação de virtudes? Porque você vai precisar, além dessa ordem estabelecida, colocando todos os valores nos seus devidos lugares, levar em consideração a vida espiritual. Porque não há, e isso é um princípio inegável da formação de virtudes, não há possibilidade alguma de formar virtudes sólidas sem o exercício da vida espiritual. Sem, de fato, aquelas práticas espirituais, tá certo? Que são aconselhados pela igreja desde todos os séculos, né? Então o que você vai fazer? Vai botar aí num horário para rezar o terço, vai botar uma Alexio Divina, oração da manhã, da noite, tá certo? Tem que colocar todas essas coisas. O mais possível a participação dos sacramentos, né? Confissão e Eucaristia, sobretudo, não é isso? Então, organize a vida espiritual, tua e da tua casa. Isso é extremamente importante para a formação de virtudes. De novo, não há virtude sólida sem vida espiritual. Tá certo? Pois muito bem. Então, começamos com esse tema. Se vocês têm dúvida, eu vou abrir ali uma caixinha de perguntas em seguida lá. Tá certo? Vocês mandem perguntas e aí nós nos vemos na próxima semana, segunda-feira e quinta-feira, tá certo? Desde para sempre aí agora. As segundas e quintas nós veremos de manhã desse mesmo jeitinho aqui. A gente vai conversando aqui enquanto eu tô indo pro trabalho, porque é um tempo que eu consigo respondê-los aí as dúvidas que vocês têm. Mas eu preciso que vocês mandem as perguntas para que eu responda, tá certo? Então, nos vemos em breve, tá bom? Deus abençoe, fiquem com Deus e até. Tchau, gente. Abraço.